Olá, como vai você? Tudo bem? É com muito carinho, muita satisfação que estou aqui com a certeza de estar sendo enviado por Deus, viu? Por causa da tua vida, porque és muito especial para Deus. E aí Ele me traz dessa forma onde eu me sinto muito confortável para estar compartilhando com você mais uma porção da sua poderosa palavra. Que Deus possa encontrar aí um terreno fértil nesse coração abençoado, viu? E que a sua palavra, uma vez semeada, que venha brotar, germinar e gerar frutos bons, e que o nome do Senhor venha a ser muito glorificado na sua vida, viu? E hoje o Senhor, Ele me traz aqui para falar com você que Jesus te vê e se importa com você. Posso ouvir um amém? Mas antes disso, eu gostaria que você, primeiramente, te agradecer, viu? Você que se inscreveu no canal, está aí todos os dias conosco, olha, muito obrigada. Que Deus esteja te abençoando a cada dia mais. E você que está aí, que ainda não se inscreveu no canal, ó, se inscreva aí, vai. E mesmo que você não queira se inscrever, ó, fique à vontade. Eu também sou muito grata a Deus por sua vida, viu? Mas vai ficando, viu? Há muito espaço aqui, porque aqui é casa de Deus. Deus, cada dia mais, Ele quer fazer morada aqui, fazer morada aí, nesse coraçãozinho, viu? E aí, a casa vai ficando com bastante espaço, porque para ter a presença de Deus, o espaço, ele vai ficando imenso, né? E Deus, Ele vai querendo aí adentrar em todos os compartimentos. Ele quer estar aí dentro da casa, habitando, fazendo morada, viu? E dê o seu like, curta, comente, compartilhe, deixe que o youtuber entenda que você gostou e que esta mensagem, indo para outras pessoas, sendo compartilhadas, além de abençoar outras vidas, vai dar essa clareza para o youtuber, que a mensagem tem sido boa. Então a tendência é, quando chegar outros vídeos, irão para você, viu? E que você saiba que essas mensagens não são minhas, porque eu não tenho condições nenhuma. Eu dependo única e exclusivamente do Senhor, nosso Deus e Pai, para que Ele possa, através da iluminação do Teu Espírito Santo, nos conduzir com a Sua palavra, viu? É palavra que abençoa, é palavra que cura, é palavra que liberta. É a palavra do Senhor que traz vida onde já não existe nem mais vida. É a palavra do Senhor, pelo qual Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então é sobre isso que estaremos falando hoje, sobre esse Jesus maravilhoso, esse Filho de Deus unigênito que veio para sofrer, para morrer e ressuscitar, para nos resgatar do mundo das trevas, para nos conduzir para o mundo da luz, que é o seu reino, o reino de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, olha, fique ligadinho aí, aguarde um momento. Vou estar te dando um tempo para que você possa se inscrever no canal, viu? E vá aí meditando nesse tema. Jesus te vê e se importa com você. Eu posso ouvir um amém? Vamos lá? Fique ligadinho, não saia daí, porque Deus vai falar com você, viu?
Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Jesus te vê e se importa com você. Amém? Posso ouvir um amém? E o texto que estaremos lendo da Escritura Sagrada se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos do 6 até o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui estaria até grifando aqui esta parte aqui do último versículo, que diz assim: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Então, nós vemos aqui um texto onde nós vemos todo o comando, todo o controle, todo o poder, todo o domínio da situação que está nas mãos de quem? Do Senhor Jesus. Aqui, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, como já era de costume, e nós sabemos que ali tinham os escribas e os fariseus, que eram aqueles que se preocupavam com as leis, se preocupavam com a religiosidade e, com isso, queriam o tempo todo atacar Jesus Cristo. E nós vemos aqui que o que eles miravam não eram as pessoas que estavam ali, e muito menos esse homem que tinha essa mão mirrada, que era a mão dele, a mão direita, como diz aqui, ela era atrofiada. E o que eles fazem? A meta deles é atingir Jesus. Mas Jesus, na sua sabedoria, Jesus, na sua excelência, nesse grande mestre, Jesus está o tempo todo para ensinar. Porque, na verdade, o que Jesus está fazendo na sinagoga é ensinando. E o que Jesus ensina, Jesus traz os ensinamentos do reino de Deus. Jesus é aquele que se apresenta como Filho de Deus e ele vem para apresentar ao Pai. E Jesus não tem nenhum momento das Escrituras Sagradas onde nós vemos a presença de Jesus, porque na verdade a presença de Jesus está como a essência da palavra de Deus, é o centro das Escrituras. Jesus, ele está no início, no meio e no fim. Jesus, o tempo todo, ele é aquele que ele está
como essa essência principal da palavra de Deus, porque ele é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele é aquele pelo qual, onde Jesus estava, havia uma multidão ao redor dele. Muitos por curiosidade, muitos porque eram legalistas, estavam preocupados em fazer com que Jesus estivesse tropeçando nas próprias palavras. Eles queriam o tempo todo pegar Jesus em alguma coisa errada, porque eles queriam acusar Jesus. E nós sabemos muito bem quem é o acusador. Nós sabemos quem está pronto para o tempo todo nos acusar. E na verdade, aqui a palavra de Deus deixa muito bem claro que essa acusação é para Jesus. E olha só o que acontece. Jesus, ele traz um ensino maravilhoso para aqueles que estavam ali na sinagoga e principalmente para os escribas e fariseus, porque eles acreditavam que eles poderiam pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. Então, eles atacavam a Jesus com palavras que eram lançadas como dardos inflamados do maligno, porque são as palavras que Deus traz agora aqui para mim, para atingir diretamente a Jesus. Mas quem pode atingir a Jesus Cristo? Quem? Jesus Cristo. Ele é aquele que ele provou na cruz do Calvário, que ele é o nosso libertador. Ele é aquele que ele venceu a morte e ele triunfou sobre ela na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitando e fazendo com que essas causas que ninguém poderia resolver nem dar nada por nós, porque não temos mérito algum, o mérito é todo de Jesus. Então ele pagou um preço muito alto, um preço de sangue, um preço de cruz, se fazendo pecado por nós. E Jesus aqui, ele ainda está na caminhada. Aqui Jesus está ainda rumo à cruz. Mas Jesus aqui, em todos os momentos em que ele está, Jesus não fica preocupado que ele iria para uma cruz e teria essa morte de cruz para nos defender, mas Jesus o tempo todo, ele vem em defesa dos mais fracos, dos oprimidos, daqueles que ninguém dá nada, daqueles que não têm condições de responder por si só. E aqui nós vemos que Jesus, ele observa esse homem. Quando Jesus chega, esse homem, ele ali já estava assentado. Diz que já havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, a mão direita atrofiada, mas que naquele momento onde os escribas e os fariseus, eles tentam atacar Jesus com palavras ofensivas, trazendo uma defesa da religião, onde não se poderia trabalhar no sábado. E aí Jesus, ele é aquele que ele aproveita o momento para ensinar. As respostas de Jesus é sempre com ensinamento e principalmente com outra pergunta ou outras perguntas. Esse é o grande mestre chamado Jesus, o nosso grande Messias. Amém? E aqui eu fico imaginando a situação daquele homem, porque aquele homem não tinha condições nenhuma nem de abrir sua boca. Ele estava ali numa posição onde ele tinha um problema que provavelmente essa mão direita dele era sempre protegida, porque na maioria das vezes, quando aquilo que temos
de ruim, que nós acreditamos que seja ruim em nós fazemos de tudo para esconder. Então, só que Jesus, ele vê, não tem como ficar alguma coisa oculta diante do Senhor Jesus, porque os teus olhos estão sobre toda parte, ele vê. Ele não vê como o homem vê. Ele, aqui diz a palavra de Deus que naquele momento que os escribas e fariseus, onde eles estavam aqui querendo armar uma cilada para Jesus, se posso assim dizer, para que eles pudessem ter com que acusasse Jesus, Jesus já está observando. Não se preocupe se você está na causa de Jesus, está trabalhando para Jesus, está aí crendo em Jesus e ainda que não esteja diretamente trabalhando para Ele ou de repente nem o conheça direito, mas se Jesus está, te prepare, meu irmão e minha irmã, porque Jesus, ele é aquele que ele chama para o meio e ele te torna visível, ele torna esse homem visível na palavra de Deus, onde fica registrado até hoje. Um homem que aparentemente era insignificante, tinha uma das mãos atrofiada, com certeza não era bem visto pela sociedade, porque esse homem, de forma aparente, ele já mostrava um problema, e para a sociedade você sabe que é problema, porque esse homem, ele não tinha a condição de utilizar a sua mão, um instrumento tão importante no corpo que é a mão direita. E imagine a dificuldade desse homem no dia a dia, até mesmo para se alimentar. Pensa bem, um homem, mas ele estava ali, no lugar certo, no momento certo, na hora exata, onde ele estaria no lugar onde o Senhor Jesus, o dono do milagre, o Salvador, ele estava ali. Que nós possamos procurar o lugar onde Jesus está, porque onde Jesus está, sempre alguma coisa acontece com Jesus, é coisa boa, viu? Porque ele é bom. E o próprio Jesus, quando é falado para ele que ele é bom, e ele diz que bom é Pai. Olha a humildade de Jesus. Mas Jesus é aquele que vem para fazer a diferença nessa sociedade competitiva, nessa sociedade que, na verdade, visa interesses, trocas de interesses, onde visa aquilo que é material. Mas Jesus vem preocupado com o ser humano. Ele se preocupa de fato com você. E ainda que você tente esconder ou não quer que ninguém veja aquilo que está fragilizado em você, aquilo que está te incomodando, aquilo que nem permite que você possa ter uma condição melhor dentro da sociedade, porque o problema, ele fica gritante em você. Não se preocupe, Jesus, ele vê. E além de ver, Jesus te levanta e te traz para o meio e você é visto. Mas você não é visto de qualquer forma, não. Você é visto agora com Jesus. Amém? E foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Nós sabemos aqui que eram os escribas e os fariseus, né, os chamados doutores das leis, aqueles que eram metódicos, que defendiam aquilo que acreditavam dentro das leis, dentro da religiosidade. E aí vem Jesus na contramão da religiosidade do homem, na contramão da legalidade do homem. E Jesus vem para mostrar quem é que tem o poder. Jesus vem para mostrar quem é que
se preocupa realmente com aquilo que é certo. Porque Jesus, ele poderia ser aquele que, se eles queriam acusar Jesus, na verdade Jesus tinha toda a condição de acusá-los, mas Jesus não faz. Jesus não faz, mas Jesus, ele ensina, e através de perguntas que Jesus faz, 2 perguntas numa só, que Jesus faz a eles. E Jesus, quando ele pergunta, automaticamente, ele realiza o milagre. Jesus materializa a olhos vistos aquilo que é impossível, humanamente impossível alguém realizar. Então Jesus, ele mostra ali na prática que ele tem o controle da situação, e ainda que a situação aparentemente ela esteja adversa, onde a situação aparentemente ela esteja apresentando impossibilidade, Jesus é aquele que vem, ainda por cima ele chama os improváveis. Jesus chama aquele homem que ninguém dava nada por ele, estava ali aparentemente por acaso, mas não estava. Aquele homem não sabia que naquele dia ele se arrumaria e ele entraria ali naquele lugar, e ali ele estaria ouvindo a voz de Jesus chamando para si, chamando para o meio, apresentando aquelas pessoas que estavam ali tentando acusar Jesus. E Jesus realiza um grande milagre na vida desse homem. Porque não pense você que, se você está indo em busca de Jesus, se você busca onde Jesus está, você já o encontrou. E ele já viu o seu problema, ele já viu a sua situação, e ele se importa com você. Não se preocupe com os acusadores. Se preocupes em estar aonde Jesus está. Se preocupes em fazer aquilo que Jesus manda fazer. E aqui, quando nós vamos discorrendo o assunto, o Espírito Santo vai descortinando para nós, e ele vem trazendo o entendimento e a clareza do texto e o contexto. E aqui, olha a situação, os escribas e os fariseus esperando só o momento para atacar Jesus, afrontar e mostrar com acusação que ele estava falhando. Olha bem. Por outro lado, o que Jesus faz? Jesus conhecia os pensamentos deles. Vale a pena andar com Jesus, porque com Jesus você fica protegido, você fica bem guardado. E quando alguém vem tentar te acusar, não se preocupe, porque Jesus conhece os pensamentos daqueles que tentam te afrontar. Mas fique tranquilo, fique ligadinho e deixe Jesus agir no momento certo. E Jesus, ele vem no momento inesperado, onde você menos imagina que ali será o momento da realização do seu milagre. Você tem junto com você, muito mais perto de você, a presença do Senhor te chamando para perto, porque ele não é aquele que afasta, não. Jesus, ele aproxima dele mesmo, porque quando ele encontra alguém que está buscando por ele e que está ali todos os dias de uma forma onde sabe que vai ouvir dele, que vai receber dele os melhores ensinamentos, pode ter certeza que vai valer a pena, porque Jesus, ele se importa, ele vê. Ele te vê nesse momento. Jesus, ele te vê e te contempla, porque você, nesse momento, você está se importando com a palavra dele. Você está dando crédito e ouvido à palavra, e dando ouvidos à palavra de Deus. Amém?
E ali, aquele homem estaria prestes a mudar a sua história para sempre e entrar na história da palavra de Deus e serviria de testemunho para gerações e gerações e gerações. Fica registrado na palavra de Deus. Amém? Nós não sabemos o nome do homem, porque o homem, ele é conhecido por ter um problema e ele é chamado simplesmente do homem que tem o problema da mão atrofiada. Era assim que ele era conhecido, é assim que a Bíblia traz. Mas o que Deus faz? Deus chama para si, apresenta aqueles que estão acusando e agora não precisa mais de falar o seu nome, porque ele é aquele que está sendo chamado por Jesus e, portanto, ele passa a ser servo. Ele passa a ser servo agora, porque, olha, ele recebe um comando e ele se levanta. Quando eles acusam, Jesus, então, lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Não esqueças que eles estavam ali na defesa da religiosidade deles. E Jesus, muito sabiamente, Jesus entra justamente dentro das próprias leis da religiosidade deles. Porque qual é a religião que defende o mal? Ainda que, entre aspas, eles acreditassem que estavam fazendo bem. Mas Jesus os confronta dentro da lei que eles criam, porque eles não poderiam fazer mal e sim bem. E se naquele momento ali, se eles respondem para Jesus que seria lícito fazer o mal, isto é, não trabalhar e curar aquele homem, eles estariam indo contra aquilo que eles acreditavam. E Jesus sabia disso. Por isso Jesus faz. E, ao mesmo tempo, Jesus, dá licença. E, ao mesmo tempo, Jesus, ele faz a outra pergunta logo em seguida. É lícito nos sábados, além de fazer o bem e fazer o mal, ele diz também, pergunta também, salvar a vida ou matar? Não teria como eles responderem matar, porque eles estariam contradizendo aquilo que eles acreditavam que eram aquelas leis judaicas, entendeu? Então, o que acontece? Jesus é aquele que faz com que aqueles que tentem acusá-lo e vão para cima dele, acreditando que vai conseguir acusar a Jesus, Jesus vem e faz com que reflita sobre aquilo que sai da sua própria boca, de cada um que está tentando o acusar, porque eles mesmos estariam se contradizendo. Então, eles são obrigados a se calarem diante do Mestre. E aqui, Jesus, automaticamente, logo em seguida, Jesus, ele olha para todos ao redor. Eu fico imaginando a cena, porque ali tinham muitas pessoas. Onde Jesus estava era sempre rodeado de muitas pessoas, eram multidões. E naquele momento ali, isto está diante de todos que estão ali escutando toda aquela conversa, aquela acusação contra Jesus. E Jesus ali só faz as perguntas a eles, os deixa sem saída, sem resposta. E aí Jesus olha ao redor e de repente Jesus, ele disse ao homem
estende a tua mão. E ele assim o fez, para mostrar para todos, né? A mão, que até, imagine o quanto tempo aquele homem escondia aquela mão com vergonha, com medo, enfim. E Jesus manda mostrar o problema às claras. Jesus manda levantar, porque ele está prestes agora a livrar aquele homem desse problema, desse mal. Aleluias, glórias a Deus. E aqui, e esse homem, ele obedece a Jesus. Olha a voz de comando de Jesus. Que coisa linda. Estás pronto para ouvires a voz de Jesus e atender? Quando Jesus estende a mão e manda levantar, quando Jesus chama para si, é isso. Jesus, ele quer que não estejamos de qualquer forma e nem dispersos, porque nós precisamos estarmos atentos à sua voz. Porque no momento certo, onde ele quer realizar o seu milagre, ele quer ter acesso a você. É isso que Jesus quer fazer com você. É isso que Jesus quer fazer. Jesus, ele não quer mais que você esconda o problema, a debilidade, a situação pela qual você enfrenta. Só ele sabe há quanto tempo, mas ele só quer que você esteja próximo dele, para que ele possa fazer com que essa situação seja resolvida. E diante de todos, todos irão ver e contemplar Jesus na sua vida. E Jesus, ele entra, quando ele entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele entra para mudar a sua história e ele marca a história. Amém? Ele marca com o selo do sangue de Cristo, do seu sangue. Amém? E aqui acontece um grande milagre diante de todos ali. E mediante esse milagre e as respostas de Jesus, quem poderia acusar Jesus de quê? Quem pode acusar Jesus de quê? Se nós sabemos que a Bíblia, ela é a verdade, não tem nada que possa se opor a essa verdade, não tem nenhuma acusação contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem vida própria, ela não se contradiz, e tudo que a palavra de Deus traz é comprovada por ela mesma. Porque, para mim, sempre digo isso, o maior milagre é o milagre da salvação. E quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele liberta o homem dos seus pecados, a palavra de Deus, ela é confirmada nas vidas daqueles que levantam as suas mãos e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que tinha uma vida completamente diferente sem Jesus e hoje com Jesus como é? A palavra de Deus, ela transforma a vida humana, ela transforma o homem por dentro e é a maior comprovação. Não tem como acusar a Jesus, porque ele confirma a sua palavra na vida do homem. A palavra de Deus, uma vez enxertada na vida do homem, na vida da mulher, é um processo de transformação tremendo. É tremendo o poder transformador da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que ela tira o pobre assentado no monturo e coloca assentado entre os príncipes do Senhor.
entre príncipes. E a palavra de Deus faz isso, porque ela tem esse poder de levantar o homem e de torná-lo uma nova criatura. Amém? A palavra de Deus, o que ela diz que você é, você pode acreditar, porque é justamente assim que ela fará com você e todos verão o poder de Deus na sua vida, na sua história. Jesus, quando ele entra na história, ele entra para fazer do homem uma nova criatura. Ele torna um homem novo de novo. Amém? É assim que Jesus faz. Quando Nicodemos, ele fica intrigado quando Jesus fala do nascer de novo, e ele vai até Jesus e ele quer saber como é nascer de novo. Será que o homem ele precisa entrar de novo no ventre materno para nascer de novo? Essa vida de Jesus enxertada dentro do homem torna o homem uma nova criatura. Amém? E é maravilhoso demais sabermos que nós temos acesso à palavra de Deus. Amém? E Jesus é aquele que ele chega, e quando ele chega para mudar a situação daqueles que creem nele. Não importa o tempo que estão ali, mas está ali, Jesus está ali. Jesus chama para o meio, viu? Vem para o meio. E Jesus, ele está pronto para te abençoar, para te realizar o maior milagre, que é o milagre da salvação. E o milagre da salvação acompanha vários benefícios na sua vida, porque é automático, viu? Mas é importante se preocupar com o milagre da salvação, porque aquele homem ali, como ele poderia duvidar de Deus? Como ele poderia duvidar daquele que tinham pessoas ali para acusar? Mas Jesus pega o improvável, traz para o meio, realiza o milagre e todos precisam ver o que Deus fará na vida daquele homem, daquilo que Deus fez na vida daquele homem e naquilo que Deus fará na tua vida, na tua história. Estás preparado para vir para o meio com Jesus? Ele tem bênçãos para te dar. E encerrando aqui, diz que no versículo 11, depois que viram a mão do homem restituída, ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E não se engane, até hoje, aqueles que são os adversários de Jesus e você é aquele que é resgatado por Jesus, estarão sempre tentando fazer alguma coisa com a tua vida para acusar a Jesus, para afrontar a Jesus. É isso que o adversário faz, porque o maior inimigo do nosso adversário é Jesus Cristo. E Jesus Cristo te libertando, me libertando, libertando todos aqueles que creem em seu nome, haverá perseguição, haverá luta contrária. Por quê? Por causa de Jesus. Mesmo vendo tudo aquilo que Jesus fez, eles ali ainda conferenciavam para ver o que poderiam fazer contra Jesus. Mas não tem como. É melhor ficar firmado em Jesus do que ficar
acreditando que estando do lado de fariseus é mais fácil. Eles não gostam nem deles mesmos. Eles estavam ali prestes a fazer maldade, mesmo acreditando que eles defendiam a sua religiosidade, as suas leis. Jesus estava ali para mostrar que Ele é aquele que Ele está acima de tudo e de todos, e que o que Ele comanda, Ele faz aquilo que é certo. Porque Jesus, ele trabalha com verdade, Ele é a verdade. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, fique com a verdade, que a verdade prevaleça na sua vida, que você não saia desse caminho, e se você ainda não está nesse caminho, venha para o meio, venha correndo para o meio, deixa Jesus ser o centro da tua história. Deixe que Ele reescreva uma nova história na tua vida e deixe que você tenha uma vida de milagres, porque andar com Jesus é andar de fé em fé, de milagre em milagre. Amém? Sabendo que o maior milagre Ele está pronto a te dar imediatamente, que é o milagre da salvação. E não é só para você, é para toda a tua família e para todos aqueles que você conhece, que você precisa falar do amor de Jesus, divulgar a palavra de Deus e trazer vida para aqueles que estão perecendo sem Jesus. Olha, um forte abraço. Muito obrigada, viu, por ficar conosco até agora, viu? Porque aqui nós estamos, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse, Jesus Cristo, onde estivessem 2 pessoas ou mais reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Ele está presente aí agora, viu? E Ele diz, vem para o meio. Amém? Grande abraço. Curta, comente, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, viu? E vamos nessa caminhada linda com Jesus, através da sua poderosa palavra. Vem para o meio, Jesus te chama, viu? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém? Com Jesus. Posso ouvir um amém? A paz. Deus te abençoe grandemente, a você e toda a tua família.